Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós. Por isso estamos alegres. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando da importância de nós observarmos e entendermos que a nossa alegria, que o nosso socorro vem do nosso Senhor. Diferente do mundo, né? O mundo, muitas das vezes, por falta de entendimento ou até por desobediência, olha várias outras coisas, diz que ali está o seu socorro, diz que ali está a sua alegria, e quando vem a aflição, a quem que eles vão recorrer? Mas nós que somos de Cristo, nós temos que entender, que todas as coisas nossas vêm do nosso Senhor, né? A paz, a alegria, a segurança. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo. Esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma nova mensagem aqui falando, da palavra do Senhor. Vou começar aqui com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento onde estaremos falando da sua palavra. Obrigado pela oportunidade. E peço que o Senhor me use conforme a sua vontade e o seu querer e abençoe cada um que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Que o seu Espírito Santo fale em cada coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar lendo, amados, uma passagem que se encontra em Jeremias, capítulo 2. Vou estar lendo do 26 ao 28. Olha o que diz essa palavra. Diz assim, ó: como fica confundido o ladrão quando o apanho, assim se confundem os da casa de Israel. Ele, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pedaço de madeira: Tu és meu pai, e a pedra: Tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo do seu aperto dirão: Levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeram para ti? Que se levantem, se têm poder, se te podem livrar no tempo da tua tribulação, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra assim muito forte, que o mundo não observa isso. Aqui, a essa carta a Jeremias, falando ali para o povo, uma palavra do nosso Deus, que muitas das vezes o homem, lá naquele tempo, criava lá suas imagens, um pedaço de pau, de ouro, do que fosse, e ficava adorando aquilo ali, falando que aquilo ali era o Deus deles, exaltava, mas quando vem o aperto, aí eles procuravam Deus e queria que Deus se levantasse ao favor deles. E aí Deus, aqui está falando que eles fiquem confundidos. E eu quero estar falando esses 3 versículos aqui, ponto a ponto, para que a gente venha entender o que o Espírito Santo de Deus está querendo falar aqui para nós, em nosso tempo, para o nosso Brasil. Eu vou estar lendo, o 26. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim confunda os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Então está querendo dizer aqui que fiquem confundidos todos, de Israel, que fiquem todos confundidos do nosso tempo, não é diferente. Muitas das vezes, o nosso país está se esquecendo de Deus, estão zombando de Deus, então irão ficar confundidos. Toda aquela casa, que está se esquecendo de Deus, haverá uma confusão. Essas pessoas vão ter tribulações. E aí no 27, que dizem ao pedaço de madeira: Tu és meu pai, e a pedra: Tu me geraste, porque me viraram as costas, não o rosto, mas no tempo do seu aperto dirão: Levanta-te e livra-nos. Então essas pessoas, muitas das vezes pegam imagens, pegam qualquer outra coisa, às vezes celular, às vezes o próprio carnaval que vem aí, e fala que aquilo ali é a alegria dela, né? Que aquilo ali é o Deus dela. Quantas pessoas que pegam aí um pedaço de ouro, um pedaço de madeira,
e fala que aquilo ali é o Deus, se curva diante daquilo ali, né? Mas o que a palavra nos demonstra é que o nosso Deus não se agrada disso daí. E qual é o problema de fazer isso daí? É que enquanto está tudo bem, beleza. O problema é quando vem o aperto. E quando vem o aperto, nosso Deus deixará essas pessoas em aperto, por quê? Porque já que elas se curvaram diante dessas coisas que elas queriam dizer que ia trazer alegria, um exemplo, vamos falar do próprio carnaval. Quem não é de Cristo, né, que vai lá e pula, faz qualquer coisa. Mas quem é de Cristo tem que ter muito cuidado ao ir em carnaval, a ir nessas festas, por quê? Sabemos que ali o Espírito Santo de Deus não opera nesses lugares. Nós sabemos que essa aí é uma festa da carne, uma festa que vai contra as coisas de Deus. Ah, Paulo, está falando bobagem. Não, basta observar se é um tipo de festa que vai de acordo com a Bíblia. Não vai. Né? Ali há prostituição, há bebedeira, há confusão, há todo tipo de problema. Há adoração a Satanás. Quantas escolas de sambas, né, que fazem desfiles ali que não é adoração a Deus de módulo nenhum. E aí as pessoas vão para aquilo ali falando que aquilo ali é a alegria dela, né, que ela não consegue viver sem aquele tipo de festa, que não vê a hora de chegar. Até aí, beleza. O problema é depois que passa isso daí, e aí vem as tristezas, né? Vem os problemas, tipos de problema. Casamento que se acaba muitas das vezes dentro desse período, pessoas que traem suas esposas, né? Maldições dentro de casa, vários tipos de problema. Aí sabe o que, eles fazem? Vão clamar a Deus, né? Vão dobrar o joelho no chão e vão querer que o nosso Deus se levante para os socorrer, né? Mas como que Deus irá socorrer uma pessoa dessa se ela anteriormente disse que o Deus dela era um pedaço de pau, era um pedaço de madeira, era o celular, era um tipo de festa, né? Era um tipo de coisa que não agradava a Deus. E aí, quando vem o problema, irão dizer isso, então tem que estar muito atento, né? E aí, por que, que a gente vê pessoas passando por situações brabas? É porque o nosso Deus deixa essas pessoas confundidas, sim, né? Elas, por não buscarem ao Senhor, não têm a quem recorrer. Aí eles recorrem àquele pedaço de pau ali, aquele celular, aquela televisão, o que é que seja, e não vai achar alegria, porque a alegria, a paz, a segurança, ela vem de Deus. Se nós não estivermos em Deus, nada disso nós conseguimos. E aí eu quero ler o 28 e diz assim, ó, onde, pois, estão os teus deuses que se fizeste para ti, que se levante-se, se tem poder de livrar no tempo da tua tribulação, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Olha bem, aqui, né, a palavra do nosso Senhor está falando que Judá ali tinham vários deuses, deuses com D minúsculo, né, porque só existe um Deus com D maiúsculo, que é o nosso Deus. Deuses com D minúsculo, é coisas que o homem cria e fala que é Deus. Só que na hora da tribulação, esses deuses não podem livrar ninguém. Pelo contrário, a pessoa vai se encontrar perdido, vai se encontrar na mão de Satanás, porque deu legalidade para o inimigo trabalhar. E aí é onde vê destruições, né? Essas cidades ali tiveram grandes problemas porque foram contra as coisas de Deus, se afastaram de Deus, viraram as costas para Deus, e aí, quando viram a dificuldade, tentaram, né, clamar ao Senhor, mas mesmo assim estavam de olho nos seus deuses. Seus deuses estavam lá pendurados na parede, estavam em tudo que era lugar, mas aí eles viram que aqueles deuses ali não podiam os socorrer, não podia fazer nada. E o Deus verdadeiro olhou aquilo ali e permitiu acontecer para que eles fossem entender, né, que só existe um Deus que dá segurança, só existe um Deus que dá prosperidade, só existe um Deus que dá paz. O que eu quero deixar para cada um de nós que estamos ouvindo essa palavra, é que nós nunca venhamos virar as costas para o nosso Deus Todo-Poderoso. E nós venhamos sempre entender que só existe um Deus. Fora disso, não existe. A minha alegria está no meu, em arrumar um casamento, em arrumar um trabalho, em comprar um carro. Não, mentira, não vai estar. Quando você conquistar aquilo ali, é só questão de tempo para você ver que
não vai haver felicidade naquilo ali, não vai haver segurança. A minha felicidade está no meu celular, que hoje, né, se tornou uma coisa que se tornou o Deus de muitas pessoas. Existe pessoa que vira e fala: "Eu não consigo mais viver sem ele". Lógico, devido à tecnologia, nós temos muitas coisas no celular, mas só tem um ser que nós não podemos viver sem ele, é o nosso Deus. Todas as outras coisas são possíveis. Sem celular, sem televisão, todas essas coisas, né? É possível o homem viver. Não estou falando que é preciso, mas é possível, né? Mas o que nós temos que nos atentar é isso, que não venhamos fazer como aquele povo de Israel, que por várias vezes viraram as costas para o nosso Deus e foram destruídos, né, foram escravizados muitas das vezes, viram suas terras sendo destruídas, morreram muitos porque se afastaram do Todo-Poderoso, acreditando em outros deuses, né, acreditando em seres que não tinham poder nenhum, acreditando em coisas que o destruíram. E para nós hoje, que nós não venhamos olhar, né, festas, olhar coisas aqui como coisas que podem nos trazer alegria, mas que o nosso foco seja Cristo, né, que se entregou na cruz por amor a cada um de nós. É Ele que pode nos livrar dos problemas, é Ele que pode nos trazer paz, e ainda que não venhamos ter paz nesse mundo, mas sabemos que teremos paz no céu, né, morando ao lado do nosso Senhor Jesus, que foi, né, é essa a promessa dele. Ele falou que aqui, né, teria aflição, sim, nesse mundo teremos aflição. Ele teve, quem somos nós para dizer que não vamos ter? Mas é melhor ter aflição aqui embaixo com Cristo e morar no céu, do que achar que estamos em paz aqui, né, vivendo, indo nessas festas pagãs, indo nas coisas ruins desse mundo que aparentemente traz uma alegria, traz uma sensação de alegria, e depois não irmos morar com o nosso Deus, né? Vermos os problemas se levantando e não ter como clamar ao nosso Deus porque nós viramos as costas para ele. Essa é a mensagem de hoje. Se houver alguém que não aceitou Jesus ainda como único e suficiente Salvador, faça isso enquanto há tempo. Só existe um Deus, né? Com D maiúsculo, Criador de todas as coisas, e existe o nosso Senhor Jesus, que se entregou naquela cruz para pagar por todos os nossos pecados. Cabe a nós aceitarmos Ele como único e suficiente Salvador, andar no seu caminho, e pode ter certeza que a nossa salvação será garantida porque o preço já foi pago. Então entregue sua vida ao Senhor, né? Caminhe com Ele, não vire as costas para Ele, que às vezes existe alguém aí que até caminhou com Cristo, mas hoje está querendo sair, né, da igreja, sair da presença dele. Não faça isso, não vá para o mundo. O mundo não tem nada de bom a te oferecer a não ser o engano, né? A única coisa que tem lá é engano, e depois desse engano vem a destruição. Então, que Deus te abençoe. Essa é a mensagem de hoje. Vou encerrar aqui com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos dá entendimento da importância de estar sempre andando ao seu lado, Senhor, sempre pedindo que o Senhor nos direcione, nos guie, e que nunca venhamos virar as costas para ti, pois todos aqueles que viraram foram destruídos e tiveram grandes problemas. Abençoe cada um que ouve essa mensagem, os guarde e os proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.